O céu ainda guardava o peso das últimas nuvens de chuva quando Lívia Araújo deixou o cemitério. A terra úmida colava em seus sapatos gastos, e o cheiro de barro parecia grudar na alma como se quisesse lembrá-la de tudo o que havia perdido. Faziam apenas 3 dias desde que enterrara a mãe. 3 dias desde que o mundo, que já era pequeno e frágil, desmoronara de vez. As ruas da pequena cidade do interior de Minas Gerais estavam silenciosas, exceto pelo som dos galos distantes e de um motor antigo em algum ponto da estrada. Lívia caminhava devagar, com os olhos inchados e as mãos trêmulas, tentando entender como seguir em frente quando não havia mais ninguém para guiá-la. Aos 23 anos, ela se sentia muito mais velha do que sua idade dizia, como se a responsabilidade tivesse roubado dela qualquer vestígio de juventude. Na casa simples onde morava, 2 crianças a esperavam. Pedro, de 8 anos, e Clara, de 5. Eram seus irmãos, e agora também sua razão de existir. Desde o enterro, os 2 quase não falavam. O silêncio deles era o reflexo de um medo que nenhum dos 3 ousava nomear: o medo de serem separados. A pequena casa de tijolos aparentes parecia menor do que nunca. A pintura descascada, o telhado que gotejava quando chovia, os móveis herdados de tempos de fartura que nunca mais voltariam. Ainda assim, era o único lugar onde Lívia se sentia segura. Mas aquela sensação começava a desmoronar junto com as paredes. Havia rumores de que Gilmar, o padrasto das crianças, um homem áspero, de temperamento volúvel, estava pedindo a guarda delas. Lívia sabia o que isso significava. Gilmar era o tipo de homem que usava autoridade para esconder crueldade. Durante anos, tratara a mãe deles com desprezo e violência velada. E agora, amparado pela frieza das leis e pela aparência de estabilidade, achava-se no direito de reclamar aquilo que nunca cuidara. Ele tinha um emprego fixo, uma casa mais arrumada e um sobrenome respeitado por ser funcionário de um grande fazendeiro. Ela, ao contrário, tinha pouco além da coragem. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Lívia permaneceu sentada à mesa, observando a chama vacilante de uma vela. O café havia esfriado há muito tempo, mas ela não conseguia se mover. Tudo nela gritava por uma saída, por um milagre que invertesse o destino. E foi então, entre lembranças e lágrimas, que uma frase dita por sua mãe muitos anos antes voltou à mente. Uma frase que até então parecia sem sentido. Se um dia precisar, procure Caio Brandão. Ele não esquece o que deve. Na época, Lívia não dera importância. A mãe sempre fora uma mulher de fé e imaginação, capaz de transformar gestos pequenos em promessas grandiosas. Mas agora, com o desespero batendo à porta, o nome soou como uma última chance. Caio Brandão, o dono da fazenda Horizonte, o homem mais poderoso da região, tão distante de sua realidade que parecia viver em outro mundo. Falar com ele era impensável, e ainda assim era a única opção. A mãe contava que, muitos anos antes, salvara a vida dele durante uma enchente, quando trabalhava como cozinheira na fazenda. Dizia que, naquela noite, ele prometera que nunca esqueceria. Talvez fosse apenas uma história, mas Lívia decidiu acreditar. Na manhã seguinte, com o coração aos pulos e a esperança pendendo por um fio, deixou as crianças sob os cuidados da vizinha e tomou o primeiro ônibus que seguia rumo à fazenda. A estrada era longa, serpenteando entre plantações e colinas, e o silêncio dentro do veículo era cortado apenas pelo som das rodas no cascalho. Ela não sabia o que diria, nem como explicaria sua situação, mas carregava na alma o tipo de determinação que nasce do desespero. Quando finalmente desceu do ônibus, o portão da fazenda Horizonte se erguia diante dela como uma muralha. As grades de ferro pintadas de verde escuro refletiam o sol da manhã, e além delas se viam jardins perfeitos, caminhos de pedra e um casarão antigo que parecia saído de outro tempo. O coração de Lívia batia descompassado. Aquele lugar respirava poder. Ela caminhou até o portão e chamou, a voz trêmula. Um homem de meia-idade apareceu, vestindo roupa de trabalho e um olhar desconfiado. A presença dela ali, com a roupa simples e os sapatos empoeirados, parecia uma afronta àquela paisagem ordenada. Lívia pediu para falar com o Sr. Caio,
dizendo que era um assunto de urgência e mencionando o nome da mãe. Por um instante, achou que ele fosse rir. Mas o homem franziu o senho, pediu que esperasse e, depois de alguns minutos, voltou com outra expressão. Mandara avisar, e Caio havia dito para deixá-la entrar. O portão se abriu com um rangido que pareceu anunciar algo muito maior do que uma simples visita. Enquanto caminhava pelo jardim, Lívia teve a sensação de estar atravessando uma fronteira invisível. Cada passo ecoava como uma escolha sem volta. Não sabia se encontraria ali a salvação ou uma nova forma de prisão. Mas sabia que, de um jeito ou de outro, nada seria igual depois daquele dia. O interior da casa principal da Fazenda Horizonte era uma extensão do poder que a cercava. O chão de madeira reluzia sob a luz das janelas amplas, e os móveis antigos exalavam a solidez de uma história longa e inquebrável. Tudo ali parecia cuidadosamente planejado para lembrar a quem entrasse que aquele lugar pertencia a alguém acostumado a mandar. Lívia sentia cada batida do coração ecoar dentro do peito enquanto era conduzida por um corredor ladeado por retratos. Homens de expressão severa observavam-na das molduras douradas. Os ancestrais dos Brandão, guardiões silenciosos de uma tradição que se estendia por gerações. O homem que a guiava parou diante de uma porta de madeira escura e anunciou que o patrão a esperava. Quando a porta se abriu, Lívia entrou num ambiente amplo, dominado por uma estante de livros, o cheiro de couro e papel misturado ao de fumo e café. Atrás de uma grande mesa, Caio Brandão permanecia de pé, analisando alguns documentos. Era um homem de presença imponente, o tipo que não precisava levantar a voz para ser obedecido. Alto de ombros largos, cabelos escuros já marcados por fios prateados, carregava nos olhos uma firmeza que parecia ver além das aparências. Sua postura transmitia calma e controle, mas havia nele algo que também lembrava um animal selvagem, contido à força. Lívia ficou imóvel por um instante. O nome dele pesava no ar, e agora ela entendia por que todos na região falavam com respeito, e um certo temor. Durante longos segundos, Caio apenas a observou. Seu olhar passava pelas roupas simples, pelo rosto cansado, pelas mãos crispadas junto ao corpo. Parecia tentar compreender quem era aquela mulher que o havia procurado sem aviso, movida por um pedido que ele ainda desconhecia. O silêncio se estendeu até se tornar quase insuportável, e então Lívia, reunindo coragem, contou sua história. Falou da morte da mãe, da solidão que se seguiu, da responsabilidade pelos irmãos pequenos e da ameaça do padrasto. Falou do medo, da impotência, da injustiça de ver as crianças prestes a cair nas mãos erradas. As palavras saíam trêmulas, mas sinceras. Caio permaneceu impassível, escutando tudo sem interromper. À medida que ela falava, sentia o peso de cada lembrança, como se revivesse a dor recém-fechada de um ferimento. Quando terminou, o silêncio voltou a cair. Lá fora, o vento sacudia as árvores, fazendo as sombras se moverem nas paredes da biblioteca. Lívia sabia que sua vida dependia do que viria a seguir. Então, com o coração em desalinho e a mente tomada por um impulso que nem ela compreendia, fez o pedido que mudaria tudo, que Caio se casasse com ela, não por amor, mas por necessidade. Um casamento de conveniência que lhe daria estabilidade e a chance de manter os irmãos sob sua guarda. Por alguns instantes, o tempo pareceu parar. Aquele homem, acostumado a controlar cada aspecto da própria existência, ficou em silêncio. O pedido era insano, mas em algum ponto profundo de sua memória, uma lembrança adormecida se mexia. Ele recordava da mulher que um dia o salvara, anos atrás, quando a morte o rondara nas águas violentas de uma enchente. Recordava dos olhos da cozinheira que o encontrara ferido e o arrastara para a margem, arriscando a própria vida. A mãe de Lívia, Caio, que raramente demonstrava emoção, sentiu um desconforto antigo, uma dívida que nunca havia pago. O nome dela despertava um eco que ele acreditava ter enterrado. A decisão que tomou naquele instante não foi movida pela razão. Era uma mistura de dever, curiosidade e algo que ele não quis nomear. Disse a si mesmo que o fazia para honrar a promessa que devia àquela mulher. Mas, no fundo, algo mais profundo o guiava.
Talvez o fascínio pela coragem da filha, que o desafiava sem perceber o perigo de estar diante dele. A proposta foi aceita. Lívia não sabia se sentia alívio ou medo. O acordo era claro. Viveria sob o mesmo teto, respeitando as regras da fazenda e a aparência de um casamento real. O prazo seria de 1 ano, tempo suficiente para estabilizar a vida e garantir que as crianças permanecessem com ela. Não haveria intimidade, nem laços sentimentais, apenas papéis, convenções e aparências. Mas enquanto ouvia as condições impostas, algo em seu interior se inquietava. Talvez fosse a consciência de que acabara de trocar uma prisão por outra, ou talvez fosse a presença magnética daquele homem, cuja voz baixa e firme parecia invadir o espaço em torno dela e preencher o ar. Na semana seguinte, Caio enviou seu advogado para tratar dos trâmites legais. Tudo foi feito de maneira rápida e discreta. A cidade, pequena e curiosa, logo soube da notícia. O fazendeiro mais influente da região iria se casar. Ninguém sabia os motivos, mas todos falavam disso com entusiasmo, especulando histórias que nunca se aproximariam da verdade. No dia marcado, Lívia vestiu o melhor que tinha, um vestido azul simples herdado da mãe, e foi até o cartório. A cerimônia foi breve e fria. 2 testemunhas da fazenda assinaram os documentos e, com alguns carimbos e palavras oficiais, ela se tornou Lívia Brandão. Ao sair, o vento frio da manhã bateu em seu rosto, trazendo a sensação estranha de um novo começo. Um começo que, ao mesmo tempo, parecia um fim. A viagem de volta à fazenda foi silenciosa. A paisagem passava pela janela, como se o mundo se movesse em outra velocidade. Lívia pensava nas crianças, na nova vida que a esperava, e no homem ao seu lado, que agora era seu marido apenas no papel, mas cuja presença já era capaz de desequilibrar tudo o que ela acreditava controlar. A casa grande a recebeu como um labirinto de possibilidades. O piso encerado, o aroma de madeira e café, os retratos antigos, tudo lhe parecia grandioso e ameaçador. Uma mulher chamada Dona Dalva, a governanta, apresentou-lhe os aposentos, explicou as regras, as rotinas, os horários das refeições. Havia disciplina em cada detalhe. Lívia observava e tentava se adaptar, mas, no fundo, algo dentro dela sabia que aquele acordo, por mais racional que parecesse, seria o início de algo muito maior e muito mais perigoso do que imaginava. O contrato estava assinado, as promessas seladas e, pela primeira vez em muito tempo, a esperança e o medo caminharam lado a lado em seu coração. Nos dias que seguiram o casamento, Lívia precisou aprender a se mover por entre os corredores da fazenda como quem atravessa um território desconhecido. A casa, ampla e silenciosa, parecia observá-la a cada passo. As janelas altas deixavam entrar o sol da manhã, revelando o pó que dançava no ar, como se até o tempo ali tivesse ritmo próprio. Caio, por sua vez, mantinha uma rotina imutável. Saía cedo, antes que o sol rompesse o horizonte, e voltava apenas ao entardecer, quando os cavalos regressavam cobertos de poeira e suor. Era um homem de hábitos exatos, previsíveis, quase mecânicos. Havia algo de solitário na forma como ele caminhava pelo pátio, como se o peso da própria autoridade fosse uma prisão invisível. Lívia, acostumada à simplicidade da vida anterior, sentia-se deslocada. Tentava se manter útil, cuidando das roupas das crianças e auxiliando na casa, mas cada gesto seu parecia fora de lugar. A governanta, embora gentil, tratava-a com a reverência distante, de quem sabe que uma senhora deve ser respeitada, ainda que ninguém soubesse exatamente o que aquele título significava naquele casamento sem amor. Pedro e Clara chegaram alguns dias depois. O brilho nos olhos das crianças, ao ver os quartos novos, contrastava com o vazio que Lívia carregava no peito. Havia segurança, havia conforto, mas faltava o essencial, a certeza de pertencimento. Mesmo assim, prometeu a si mesma que transformaria aquele lugar em lar, nem que fosse à força. Com o passar das semanas, o convívio entre ela e Caio tornou-se um jogo silencioso de fronteiras. Falavam pouco, e quando o faziam, era sempre de forma prática. No entanto, havia momentos em que o olhar dele demorava um pouco mais do que o necessário.
Eram segundos que pareciam eternos, feitos de tensão e curiosidade contida. A presença de Caio era um paradoxo. Sua firmeza inspirava confiança, mas também medo. Havia nele uma energia que preenchia os espaços. E, por mais que tentasse se manter distante, Lívia percebia que aquele homem dominava não apenas a fazenda, mas também os pensamentos que ela se esforçava para controlar. Certa manhã, observando-o à distância no curral, percebeu algo que não esperava. Ele sorria. Um sorriso raro, breve, quase imperceptível, mas suficiente para revelar que havia um homem por trás da rigidez. Por um instante, ela esqueceu os termos do contrato e sentiu algo aquecer-lhe o peito. O equilíbrio frágil daquele convívio começou a se romper quando o passado resolveu invadir o presente. Gilmar, o padrasto das crianças, apareceu um dia no portão da fazenda. O carro velho, o cheiro de bebida, o olhar arrogante. Sua presença trouxe de volta todos os fantasmas que Lívia tentava enterrar. Ele exigiu ver Pedro e Clara, falando alto, ameaçando, gesticulando. A lembrança dos gritos que um dia ecoaram em sua antiga casa voltou com força. Lívia sentiu o corpo estremecer, mas não recuou. Antes que a situação piorasse, Caio surgiu vindo dos estábulos. A postura dele mudou o ar ao redor. O tom sereno, a autoridade incontestável. Um simples comando foi o suficiente para que Gilmar recuasse. Quando o intruso finalmente partiu, deixando para trás o cheiro de gasolina e raiva, a fazenda voltou ao silêncio habitual. Mas algo havia mudado. Naquele momento, Caio deixou de ser apenas o homem do acordo. Tornou-se a barreira entre ela e o passado. Desde então, o olhar dele passou a carregar uma sombra diferente. Não era apenas controle, era proteção. Lívia sentia isso no modo como ele observava as crianças brincando no jardim, atento a cada movimento, como se vigiasse algo precioso que não podia perder. À noite, o jantar era um ritual silencioso. A mesa longa, o som dos talheres, o vento cortando as janelas. As poucas palavras trocadas pareciam ecos de pensamentos que nenhum dos dois ousava dizer. Ainda assim, havia algo no ar, uma tensão sutil, quase palpável, que crescia a cada dia. Lívia começou a perceber o quanto o coração dela havia se tornado inquieto. O simples som dos passos dele no corredor bastava para deixá-la em alerta. Não era medo, tampouco simples curiosidade. Era algo mais profundo, uma mistura de gratidão e perigo. Naquela noite, deitada na cama ampla demais para uma pessoa só, ela se deu conta de que algo dentro dela estava mudando. O casamento que nascera da necessidade começava a se tornar um terreno minado de sentimentos que nenhum contrato poderia conter. O rosto de Caio, suas mãos firmes, a voz grave, tudo nele a perseguia em silêncio, como um chamado que ela tentava negar. E, no entanto, sabia que não poderia resistir para sempre. Porque havia algo inevitável no destino de quem vive sob o mesmo teto de um segredo. Com o passar dos meses, a rotina na fazenda parecia seguir um ritmo de relógio. O sol nascia sobre os campos, o som dos bois ecoava nos currais, e as manhãs se estendiam em longas horas de silêncio. Aos poucos, Lívia começou a se adaptar àquele mundo que antes a intimidava. Aprendeu a lidar com os empregados, a compreender o funcionamento das plantações, a reconhecer o canto das aves que anunciavam a chuva. Mesmo assim, havia sempre a sensação de estar sendo observada, não por olhos hostis, mas pelos de alguém que a estudava em silêncio. Caio. Ele raramente dizia algo fora do necessário, mas cada gesto dele parecia calculado, como se medisse até o ar que respirava ao seu lado. Quando passava por ela, o ambiente mudava. O ar ficava denso, carregado de algo que nenhum dos dois sabia nomear. Certa tarde, Lívia o viu a cavalo, cruzando o pasto com uma firmeza que a impressionou. O corpo dele se movia com a naturalidade de quem nasceu para comandar. Aquele homem parecia fundido à terra que possuía, e essa constatação despertou nela uma inquietação profunda. Havia poder em cada gesto, mas também solidão, a de quem carrega o peso de ser temido. A convivência, forçada pela proximidade, começou a revelar nuances inesperadas. Havia momentos em que Caio se mostrava quase humano,
permitindo que um sorriso breve surgisse, principalmente ao observar Pedro tentando imitar os vaqueiros. Outras vezes, o semblante dele se fechava completamente, como se carregasse lembranças que preferia manter enterradas. Foi numa dessas tardes que algo rompeu a barreira entre eles. Lívia acompanhava as crianças no jardim quando um cavalo disparou assustado, fazendo Clara cair perto da cerca. O pânico tomou conta dela, mas antes que conseguisse reagir, Caio já estava lá. Em um movimento preciso, tirou a menina do chão e a levou para longe do perigo. O toque dele foi firme e protetor, mas o olhar que lançou para Lívia continha algo mais do que simples responsabilidade. Naquela noite, enquanto observava o céu pela janela do quarto, Lívia percebeu o quanto aquele gesto havia mudado tudo. A distância entre eles parecia menor. Havia algo novo, sutil, mas real. Uma energia que crescia a cada encontro, mesmo quando tentavam ignorar. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e descobertas. Caio, que antes evitava qualquer aproximação desnecessária, passou a estar mais presente. Acompanhava as refeições, fazia pequenas perguntas sobre as crianças e às vezes permanecia por longos minutos em silêncio na varanda, observando a noite cair. Lívia começou a perceber o quanto aquele silêncio compartilhado a afetava. Havia uma força invisível que os ligava, feita de olhares que se cruzavam rápido demais, de respirações contidas, de gestos que pareciam acidentais, mas nunca eram. Nenhum dos dois ousava quebrar as regras impostas no início, mas o limite entre o que era permitido e o que era inevitável tornava-se cada vez mais tênue. Uma noite, após uma tempestade, o vento frio atravessava as frestas das janelas. Lívia não conseguia dormir. A lembrança do toque de Caio ao segurar Clara ainda estava viva em sua pele. A casa estava mergulhada em sombras e o silêncio parecia gritar. Foi então que ouviu passos lentos no corredor, um som ritmado, contido, como se o próprio chão hesitasse a cada passada. Por um instante, pensou em se levantar, mas o medo e o desejo a mantiveram imóvel. Os passos se detiveram diante da porta de seu quarto. Nada aconteceu por longos segundos. O coração dela batia alto o bastante para preencher o silêncio. Depois, os passos se afastaram. Na manhã seguinte, Caio agia como se nada tivesse acontecido. Falava sobre o trabalho nos currais, sobre o andamento das plantações, sobre qualquer coisa que não exigisse emoção. Mas Lívia sabia que ele estivera ali, e sabia também que o motivo não era o acaso. A convivência se tornou um campo de batalha silencioso. Cada olhar, cada movimento, cada respiração compartilhada parecia um desafio. Havia desejo, havia negação, havia o medo do que viria se um deles cedesse. E ainda assim, era impossível escapar do magnetismo que os atraía. Os empregados começaram a notar. Comentários discretos circulavam pelos corredores, olhares curiosos se desviavam quando ela passava. Lívia fingia não perceber, mas o peso daquilo a acompanhava. Ela sabia que, caso se rendesse ao sentimento que crescia, tudo o que havia construído poderia ruir. O acordo, a estabilidade, a guarda das crianças. Mesmo assim, o coração teimava em acelerar toda vez que Caio se aproximava. Era como se a vida inteira dela tivesse se dividido em dois momentos, antes dele e depois dele. Naquela fazenda isolada, cercada de campos e silêncios, Lívia começou a entender que o verdadeiro perigo nunca esteve fora das cercas, mas dentro de si mesma, e que talvez, por mais que lutasse, já fosse tarde demais para escapar. As semanas seguintes foram marcadas por um silêncio diferente, mais espesso e cheio de significados. Havia algo que pairava sobre a casa, algo que nenhuma das regras iniciais conseguia conter. O olhar de Caio, antes distante, agora buscava o de Lívia com frequência crescente. Era como se o tempo entre eles tivesse começado a se dobrar, aproximando destinos que jamais deveriam se cruzar. Lívia já não era a mesma mulher que havia chegado à fazenda pedindo ajuda. A fragilidade inicial dera lugar a uma força calma, moldada pelo trabalho, pelo cuidado com as crianças e pelo enfrentamento diário de um homem que representava tudo o que ela temia e, paradoxalmente,
tudo o que começava a desejar. O fazendeiro também mudara. Caio, acostumado ao controle absoluto, descobriu que a presença dela o desarmava. Havia aprendido a dominar a terra, os animais, os negócios, mas não sabia o que fazer diante daquela mulher que o desafiava com um simples olhar. O peso da promessa que havia feito, um casamento de aparência, sem emoção, tornava-se uma corrente difícil de sustentar. O ponto de ruptura veio de forma inesperada. Uma nova intimação chegou à fazenda. O pedido de guarda das crianças seria reavaliado. Gilmar tentava provar que o casamento de Lívia não passava de uma farsa, que ela buscara apenas segurança e status. As palavras frias do documento pareciam veneno. Durante dias, Caio mergulhou em estratégias, reuniu advogados, revisou contratos. Fazia tudo sem permitir que Lívia visse o quanto aquilo o afetava. Para ela, restava a incerteza. Sentia-se grata pela proteção que ele oferecia, mas também confusa com o que nascia dentro dela. Uma mistura de amor, medo e culpa. No dia da audiência, o céu estava encoberto e o ar trazia o presságio de chuva. Lívia vestiu o mesmo azul que usara no casamento, agora já gasto, mas ainda simbólico. Caio a acompanhou até o tribunal, caminhando ao seu lado com a mesma firmeza de sempre. O salão era pequeno, abafado, e cada olhar parecia uma acusação. Enquanto o juiz lia os depoimentos, Lívia manteve o olhar fixo nas mãos, mas sentia a presença dele ao lado, sólida, inabalável. Quando chegou sua vez de falar, encontrou coragem onde achava que não existia. Contou o que viveu, o que lutou para proteger as crianças, e como aquele casamento, mesmo que tivesse começado por necessidade, havia se transformado em algo maior. Caio permaneceu em silêncio, mas quando o juiz questionou suas intenções, a voz dele soou firme e definitiva. Declarou que não havia nada de encenação naquele compromisso, que aquelas crianças eram sua família e que abriria mão de tudo, se fosse preciso, para mantê-las seguras. As palavras dele ecoaram pelo tribunal e fizeram o ar parecer mais leve. A decisão saiu horas depois. A guarda das crianças foi mantida com Lívia e Gilmar foi advertido a manter distância. Quando deixaram o prédio, a chuva finalmente caiu, lavando o pó das ruas e o peso das últimas semanas. De volta à fazenda, o ar parecia novo. Pedro e Clara corriam pelo jardim, livres, enquanto Lívia observava de longe. Caio permaneceu à varanda, os braços cruzados, o olhar distante. Ela sabia que devia agradecê-lo, mas também sabia que palavras seriam pequenas diante do que sentia. Naquela noite, a casa repousava em silêncio. O vento trazia o cheiro da terra molhada, e o som dos grilos embalava o escuro. Lívia, deitada, percebeu que não conseguiria dormir. Levantou-se e foi até a janela. Lá fora, a luz fraca do luar banhava os campos, e, por um instante, tudo pareceu suspenso. Pensou em tudo o que havia acontecido, na mulher que fora e na que havia se tornado. Pensou no homem que dormia em outro quarto, separado por paredes e promessas. E, pela primeira vez, percebeu que não era mais a necessidade que a prendia àquele lugar, mas a escolha. No dia seguinte, a rotina recomeçou. Caio saiu cedo, e ela o viu montar o cavalo e seguir em direção ao horizonte. A silhueta dele se perdeu entre as colinas, e uma calma estranha tomou conta de Lívia. Sabia que o futuro ainda era incerto, mas algo dentro dela dizia que o amor, mesmo quando nasce de circunstâncias improváveis, é uma força que sempre encontra o caminho. O tempo passou, e a fazenda floresceu com as chuvas. Pedro e Clara cresciam fortes, e Lívia, finalmente, sentia-se dona do próprio destino. Às vezes, nas tardes em que o sol se punha devagar, via Caio no campo, e o coração ainda se agitava, mas agora havia serenidade no sentimento. A vida, afinal, não se resumia a contratos ou promessas. Era feita de coragem, renascimento e da capacidade de recomeçar mesmo quando tudo parece perdido. Eixo entre as colinas douradas, o vento sussurrava histórias sobre uma mulher que transformou desespero em esperança, e sobre um homem que aprendeu, tarde demais, que alguns compromissos são escritos não em papel, mas no coração. Gostou dessa história?
Quer saber o que aconteceu com Lívia e Caio depois que o destino uniu suas vidas na Fazenda Horizonte? Talvez o amor deles ainda tenha capítulos que o tempo não contou.